Que maravilhoso participar deste momento de louvor a Deus, cantando este hino. Isso alegra o nosso coração, nos aproxima mais do Senhor. Agora, nós vamos estudar o tema desta noite, que tem como título Cristo, o mordomo fiel do Pai. É a mensagem que Deus tem para nós. Mas eu quero fazer uma observação aqui antes de nós lermos o texto bíblico. Há um ponto importante aqui no título da mensagem desta noite, Cristo, o mordomo fiel, é usado aqui em sentido analógico e funcional, não no sentido ontológico, né? O que eu quero dizer com isso é que Jesus não é o mordomo por natureza. Ele não é um mordomo por natureza, pois ele é o Filho eterno e Senhor de todas as coisas. João, capítulo 1, verso 3, mostra isso, que ele é o Filho eterno. Colossenses, capítulo 1, versos 16 e 7, também mostra que ele é o Senhor de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. Contudo, na encarnação, quando Jesus assume a forma de servo e cumpre perfeitamente a missão que recebeu do Pai, ele então se torna para nós o modelo supremo da fidelidade que caracteriza todo verdadeiro mordomo. Então, essa distinção que eu faço aqui preserva plenamente a cristologia bíblica e, ao mesmo tempo, enriquece a compreensão da mordomia cristã. Então, eu estou fazendo essa observação acerca do título para que não paire na nossa mente nenhuma confusão, mas para que a gente entenda que, ao usar esse título, Cristo, o mordomo fiel do Pai, nós estamos apenas explorando aqui as lições que podemos aprender do exemplo maior, do modelo perfeito que há em Cristo Jesus acerca da mordomia cristã. Antes de lermos o texto bíblico, convido você mais uma vez para orar comigo, pedindo a Deus a iluminação para compreender a sua mensagem nesta noite. Querido Pai, mais uma vez nós te invocamos em oração, buscando do Senhor a iluminação por meio do teu Santo Espírito. Ó Deus Espírito Santo, nos faça compreender agora esse estudo que vamos ter a partir do grande exemplo que Jesus nos deixou. E que isso possa nos motivar e nos mover a viver estes princípios em nossa experiência de mordomia cristã. Que o Senhor esteja com cada um daqueles que estão assistindo a tua palavra neste momento, assistindo este vídeo, que está proferindo a tua palavra neste momento, e que o teu poder da tua palavra, alcance essas pessoas. Colocamos diante do Senhor também as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas carências. Te rogamos o perdão dos nossos pecados. Nós te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero convidar você agora a pegar a sua Bíblia, já está com ela aí, Palavra de Deus, e eu quero convidar você a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, e nós vamos ler o capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, e nós vamos ler dos versos 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, glória ao Senhor, nosso Deus, por esta mensagem,
por este exemplo, por isso que está registrado aqui nas Sagradas Escrituras. E eu quero falar sobre o modelo perfeito da mordomia cristã para nós. Até aqui, queridos, nossa jornada revelou dois grandes pilares da mordomia cristã. Vocês vão lembrar que no primeiro sermão que eu apresentei, lá na quarta-feira, nós vimos que Deus é o legítimo proprietário de todas as coisas e que fomos criados para administrar a sua criação. Ontem à noite, aqui no YouTube, assim como estamos fazendo agora, vocês receberam a mensagem de Deus, onde nós percebemos que o pecado consistiu na tentativa do mordomo querer ocupar o lugar do dono, do Criador. A queda não foi apenas uma transgressão moral, ela também foi uma rebelião contra a soberania e contra o senhorio de Deus. Mas surge uma pergunta inevitável nesta noite: como deve viver um verdadeiro mordomo? E esta é uma questão importante que nós estamos colocando aqui no estudo, na mensagem desta noite. A resposta não é encontrada, em primeiro lugar, em um conjunto de princípios administrativos. Como deve viver um mordomo? Não encontramos a resposta apenas nos princípios administrativos de mordomia cristã. A resposta não está relacionada a esses princípios. A resposta está relacionada a uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Porque ele é o exemplo maior. Quando nós pensamos em Cristo, normalmente o contemplamos como Salvador, sacerdote, como rei, como advogado, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e de fato ele é tudo isso. Todas essas imagens são bíblicas, porém, há outra perspectiva que atravessa todo o seu ministério. E essa perspectiva tem a ver com Jesus vivendo como perfeito administrador, como perfeito mordomo da vontade do Pai. Embora fosse plenamente Deus, como comprova o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, embora fosse plenamente Deus, durante a sua encarnação, Jesus jamais viveu de forma independente do Pai. Sua vida foi marcada por uma obediência absoluta. Sua vida foi marcada por uma confiança completa e uma entrega sem reservas à vontade do Pai. Se Adão fracassou como mordomo da criação, Cristo, o novo Adão, triunfou como mordomo perfeito da nova criação de Deus. E nós precisamos aprender do exemplo de Jesus. Eu quero abordar com vocês alguns pontos aqui. O primeiro deles é que a verdadeira mordomia começa com a renúncia dos nossos próprios direitos. E nós precisamos aprender isso. Filipenses, capítulo 2, versos 6 e 7, que acabamos de ler, esses dois versos mostram para nós que a verdadeira mordomia começa com a renúncia dos nossos próprios direitos. Vejam o que diz aqui Filipenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Pois ele, se referindo a Cristo, subsistindo em forma de Deus, a si mesmo se esvaziou. É importante nós compreender o significado desse texto. Paulo não está dizendo aqui, irmãos, que Cristo deixou de ser Deus. Não é isso que Paulo está dizendo. Quando a gente examina esse texto no seu original, faz uma exegese desse texto, inclusive, deixa eu dizer para vocês, eu estudei com o pastor Rodrigo P. Silva, que não está mais exercendo o ministério, embora continue sendo adventista do sétimo dia, é apenas professor de teologia. Eu estudei com o pastor Rodrigo P. Silva, o Rodrigo da Novo Tempo, que faz aquele programa Evidências, que está sempre aí no YouTube com seus vídeos, é meu colega de classe, somos amigos, estudamos juntos, nos formamos juntos em teologia lá no IAN, antigo IAN, que hoje é UniIAN agora, é uma universidade, e um dos requisitos de classe, eu me lembro muito bem, se eu não me engano, da matéria de Cristologia, e o professor era o doutor José Carlos Ramos, que hoje já está jubilado, pastor, aposentado, ele pediu para que os alunos se dividissem em duplas, e a minha dupla
foi justamente o Rodrigo P. Silva. E nós fizemos um trabalho teológico, né, a pedido do professor, como requisito de classe, se eu não me engano, de Cristologia, a matéria, e justamente foi em cima de Filipenses, capítulo 2, dos versos 5 a 11. Então, o que eu vou falar aqui é com base naquilo que eu já estudei e que eu continuo estudando. Quando a gente examina, faz a exegese desse texto, a gente percebe que o que o apóstolo está descrevendo aqui é que Jesus não utilizou os seus privilégios divinos em benefício próprio. Jesus, ele assumiu voluntariamente a condição de servo para cumprir a missão recebida do Pai. Então, Paulo não está dizendo que Cristo deixou de ser Deus. A Escritura afirma claramente a sua plena divindade, o que Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7, quando fala que ele, subsistindo em forma de Deus, a si mesmo se esvaziou, está descrevendo que Jesus, ele não utilizou seus privilégios divinos em benefício próprio. Ele assumiu voluntariamente a condição de servo para cumprir a missão recebida do Pai. Portanto, ele renunciou a alguns direitos para demonstrar essa sua atitude de servo. Aqui nós encontramos a primeira grande lição da mordomia cristã. O mundo em que nós vivemos ensina que liderança significa o quê? Possuir direitos. As pessoas vivem brigando por causa dos seus direitos. A gente vê isso constantemente por aí, né? Uma briga ferrenha, eu tenho os meus direitos, eu quero os meus direitos, sem entrar no mérito da questão. Quando a gente coloca no contexto da vida cristã, da mordomia cristã, é diferente do mundo. Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, que liderança significa o quê? Servir. Ele está nos ensinando sobre a liderança do serviço. O mundo busca posição. Cristo nos ensina, através do seu exemplo, porque ele escolheu a missão. O mundo procura ser servido. Cristo veio para servir. O mundo está à procura de poder. Cristo está nos dizendo que de nada adianta ter poder se você não tiver disposição de servir, de ajudar as pessoas, de se envolver com elas, de mostrar para elas o reino de Deus através do seu próprio exemplo. O mordomo fiel, ele não pergunta quais são os meus direitos. O mordomo fiel, ele pergunta qual é a vontade do meu Senhor. E ele se dispõe a fazer a vontade do Senhor. Portanto, essa é a primeira lição. O segundo ponto que eu quero observar aqui é que Jesus viveu para cumprir a vontade do Pai. Ao longo do evangelho joanino, o evangelho de João, uma expressão aparece repetidamente. Jesus afirma que veio para fazer a vontade daquele que o enviou. João capítulo 4, verso 34, ele fala justamente isso, né? Ao dizer que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Observe aqui a intensidade dessa declaração. Assim como o alimento sustenta a vida física, cumprir a vontade do Pai sustentava toda a existência de Cristo. E em outra ocasião, Jesus declarou, lá no capítulo 6 do Evangelho de João, no verso 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Essa afirmação de João capítulo 6, verso 38, ela afirma e revela para nós a essência da mordomia cristã. Porque o verdadeiro mordomo não estabelece a sua própria agenda. O verdadeiro mordomo, ele administra os interesses daquele que o enviou, do Pai superior, do nosso Deus, do Criador. Por isso, toda a vida de Jesus foi orientada por uma única pergunta: o que o Pai deseja? O que ele quer que eu faça na minha vida? E essa também deve ser a pergunta que deve governar as nossas decisões. Essa deve ser a pergunta que deve delinear os nossos relacionamentos. Essa deve ser a pergunta que deve determinar o que nós devemos fazer com os nossos recursos e com o nosso ministério. Qual é a vontade do Pai? O terceiro ponto que eu quero colocar aqui é que Jesus administrou perfeitamente a missão que ele recebeu.
Perto do fim do seu ministério, vocês vão lembrar, está lá no capítulo 17 do Evangelho de João, no versículo 4, a oração sacerdotal de Cristo. E ele ora assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Vejam que essas palavras são extraordinárias. Jesus, ele não remiu seu sucesso pelo número de seguidores, nem pela sua popularidade, nem pelo reconhecimento das multidões. O sucesso de Cristo consistiu em completar fielmente a missão que recebera do Pai. Essa perspectiva confronta profundamente a nossa cultura, porque nós vivemos num mundo de pessoas obcecadas por resultados, por números. Cristo é diferente. Ele estava comprometido com a fidelidade. Na parábola dos talentos, registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, o Senhor Jesus não elogia seus servos dizendo: muito bem, servo bem-sucedido, que alcançou seu alvo numérico, suas metas de números. Não. O que ele diz é: muito bem, servo bom e fiel. Na lógica, isso mostra, irmãos, que na lógica do reino de Deus, Deus mede fidelidade antes de medir resultados. Não esqueça disso. No reino do Senhor, ele mede fidelidade antes de medir resultados. Essa é a lógica do reino de Deus. E essa verdade liberta o cristão da ansiedade provocada pelas comparações humanas. O nosso chamado, irmãos, não é superar outros mordomos com resultados, com mais eventos, com mais programas, com mais números. Não. O nosso chamado é para sermos fiéis ao que Deus colocou em nossas mãos. É isso que importa. A nossa fidelidade, de todos nós, vai agradar o coração de Deus. Eu também quero apontar aqui para um ponto importante, é que a cruz de Cristo foi a maior expressão da mordomia perfeita. O ponto mais elevado da vida de Jesus não foi um milagre, nem um sermão que ele pregou, nem a transfiguração. O ponto mais elevado da vida de Jesus foi a sua morte na cruz do Calvário. No Getsemane, Jesus enfrentou o maior conflito de sua missão. Humanamente, o sofrimento era indescritível. Ainda assim, a sua oração foi: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. Nesse texto, nós encontramos o contraste definitivo entre Cristo e Adão. Lá no Éden, Adão escolheu a sua vontade, no Getsemane, Jesus submeteu a sua vontade ao Pai. Adão tomou para si aquilo que Deus havia proibido, o fruto da árvore no meio do jardim. Cristo fez diferente, ele se entregou voluntariamente para realizar aquilo que o Pai havia determinado. O primeiro Adão, no jardim do Éden, trouxe condenação. O segundo Adão, lá no Getsemane, trouxe redenção. A cruz, irmãos, é a maior demonstração de que a verdadeira mordomia não consiste em administrar bens, mas entregar a própria vida ao Senhor. Você está disposto a imitar Jesus, entregar toda a sua vida ao Senhor? Esta é a verdadeira mordomia cristã. E o ponto final que eu coloco aqui no estudo desta noite, na mensagem de Deus, é que Cristo nos chama a participar de sua mordomia hoje. Após a sua ressurreição, Jesus não apenas salva seus discípulos, ele também lhes confia uma missão. Porque no capítulo 20 do Evangelho de João, no verso 21, ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa declaração estabelece uma continuidade extraordinária. O Pai enviou o Filho agora envia a sua igreja, que é você, que sou eu, que somos nós. E assim como Cristo administrou fielmente a missão que recebera do Pai, cabe a nós agora também
aceitar este chamado que ele nos faz e administrar a missão que ele nos confiou fielmente da forma como Cristo fez. Isso transforma completamente a nossa compreensão da vida cristã, do relacionamento com Deus, portanto, da nossa mordomia cristã. A igreja, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. A igreja não existe para preservar suas estruturas, seus prédios, suas placas e tudo aquilo que ela representa nesse mundo. A igreja não existe para preservar essa estrutura que ela possui. A igreja existe unicamente para cumprir a missão que recebera de Deus. Os dons espirituais que você recebeu, que eu recebi, que cada membro da igreja recebeu, esses dons espirituais não existem para a nossa realização pessoal. Não é para chegarmos lá na frente da igreja, no púlpito, na plataforma, e nos exibirmos, e sairmos dali cheios de nós mesmos. Não, os dons espirituais não existem para isso. Os dons espirituais existem para a edificação do corpo de Cristo e para cumprirmos a missão que Deus nos deu. Os recursos financeiros não são um fim em si mesmos. Não existem para satisfazer nossos desejos com programas e eventos, não. Os recursos financeiros, eles são instrumentos que Deus colocou em nossas mãos. E é por isso que nós somos ofertantes, e é por isso que nós somos dizimistas, porque esses recursos financeiros são para cumprir a missão de Deus, para fazer com que o reino de Deus avance, para fazer com que a pregação do evangelho alcance todas as pessoas e Jesus volte logo. É para isso que os recursos financeiros existem. A nossa influência, a nossa profissão, a nossa família, o tempo de 24 horas, tudo isso se torna campo onde nós, que somos administradores e mordomos, devemos realizar, satisfazendo os interesses do Senhor, a vontade dele e não a nossa vontade. Ser cristão é continuar no poder do Espírito Santo a missão iniciada por Cristo. Isto é ser mordomo cristão. É continuar a missão que Jesus iniciou, que é servir as pessoas para que elas possam conhecer a Cristo e possam se salvar como nós conhecemos e nós nos salvamos em Cristo Jesus. Queridos, no Antigo Testamento, José administrou a casa de Potifar e mais tarde os recursos do Egito. Vocês vão lembrar perfeitamente disso. Sua fidelidade ali na casa de Potifar fez prosperar aquilo que lhe foi confiado. Mas José apenas apontava para alguém maior. Jesus, o grande administrador. Jesus administrou perfeitamente não uma casa, nem um império terreno, mas ele administrou o plano eterno da redenção. E por isso Jesus foi fiel onde todos os demais fracassaram. Ele completou a obra do Pai. E ao completar a obra do seu Pai, ele glorificou o Pai. E ao glorificar o Pai, ele venceu. E agora, ele convida você, convida a mim, que somos seus discípulos, a seguirem o mesmo caminho. A mordomia cristã, irmãos, não é simplesmente imitar princípios. A mordomia cristã é seguir uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Quanto mais contemplarmos a Cristo, mais aprenderemos a viver como administradores fiéis, como mordomos fiéis no reino de Deus. Meu apelo a você nesta noite. Talvez você tenha pensado na mordomia apenas em termos de recursos, horários ou contribuições. Mas hoje eu quero que você saiba que nós fomos chamados, nós fomos convidados a olhar para Cristo e a descobrir que a verdadeira mordomia é um estilo de vida moldado pela obediência, pela fidelidade e pelo serviço. Quanto eu administro? Esta não é a pergunta. A pergunta é: minha vida está refletindo o caráter do mordomo fiel, Cristo Jesus, o Deus soberano? Jesus entregou tudo ao Pai. Ele não reteve sua vontade.
Ele não reteve o seu tempo, sua missão, nem sua própria vida. Ele entregou tudo ao Pai para servir. E agora ele nos chama a segui-lo. Hoje o Senhor procura homens e mulheres que digam: Pai, eu não quero viver para meus próprios interesses. Eu quero administrar fielmente tudo o que colocaste em minhas mãos e cumprir a missão que me confiastes. Esse é o chamado de mordomia cristã. Esse é o caminho de Cristo. Esse é o caminho dos verdadeiros discípulos. E você vai dizer sim para Deus? Se vai dizer sim para Deus, feche seus olhos e ore comigo. Pai Santo, muito obrigado por nos mostrar que devemos seguir a Cristo em nossa vida para viver princípios eternos da mordomia cristã. E aqui tomamos uma decisão para fazer isso a partir de agora. Entregar toda a nossa vida para viver de acordo, unicamente de acordo com a tua vontade. Que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, nos faça, a partir de agora, a ser fiéis como Cristo foi. Que o Senhor nos abençoe durante esta noite, nos prepare para o teu santo sábado, amanhã de manhã na tua igreja, para juntos desfrutarmos em adoração a ti, mas também para participar do momento de comunhão na ceia do Senhor. Perdoa as nossas faltas, abençoa o teu povo, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus os abençoe. Até amanhã.